Eu preparei esse workshop para ajudar vocês aí com alguns passos, para vocês entenderem como fazer uma estruturação, talvez, na empresa de vocês. Jundiaí, São Paulo, legal, muito bom. E pelo momento, gente, a gente vê que muitas das nossas empresas, muito que a gente está fazendo, a gente está precisando fazer algumas inovações, né? O mercado já não nos aceita mais da forma que a gente fazia, né? Da forma que a gente deixava as coisas acontecer. Então, é um momento que a gente vai precisar tanto entender um pouco da estruturação, muitas vezes, da nossa empresa, como conseguir fazer algumas inovações. E quando a gente fala de inovação, gente, é um papo muito doido, assim, por quê? Porque a gente acha que inovação é a tecnologia da NASA, né? O Paulo colocou aqui Poços de Caldas, legal. Gente, eu tô achando que tem gente do Brasil inteiro aqui. A Cibele é da onde mesmo, Cibele? Suzano, São Paulo. Legal, que massa. Tem gente do Brasil inteiro aqui no nosso workshop. Bacana. Que eu estava falando, gente, sobre inovação, né? E muitas vezes quando a gente vai falar sobre inovação, a gente acha que é algo muito longe, muitas vezes, da nossa realidade, porque a gente está acostumado a pensar em inovação como tecnologia, NASA, a gente vê isso em filme, essas coisas acontecendo, então a gente sempre vai ver com inovação com esses olhos, né? E está muito longe disso quando a gente fala sobre inovação, né? Inovação é você ver um jeito diferente de fazer aquilo que você já faz, um jeito que seja um pouco mais rentável, um jeito que seja um pouco mais fácil ou mais lucrativo, para que você faça isso dentro da sua empresa. Para mim poder conhecer, pessoal, um pouco do negócio de vocês, eu queria que vocês colocassem aqui para mim, no chat, fazendo um favor, que tipo de serviço vocês vendem, que tipo de produto vocês vendem, só para mim poder conhecer um pouquinho. E vocês podem colocar no chat. Se acaso a gente se tiver alguma dificuldade aí, tanto com o Zoom, alguma coisa assim, vocês podem colocar. A Érica vende semijóias e acessórios. Legal. Vocês podem colocar tanto no chat aí, gente, se vocês tiverem alguma dificuldade, ou até no WhatsApp, tá? Eu vou até deixar meu WhatsApp aberto aqui no grupo. Sempre acontece de alguém não conseguir entrar. O Paulo trabalha com áudio e vídeo. Legal. Muito bom. Quem mais aí, gente? Pode destravar o dedo de vocês aí, porque eu acho que não tá tão frio, não. Alguns aqui estão escrevendo ainda. Beleza, vamos lá. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou seguindo aqui para não atrasar a janta de vocês, né? O que acontece, gente? Existem alguns passos para que vocês consigam estruturar a empresa de vocês, o que vocês fazem. O primeiro ponto é que muitas empresas não conseguem crescer, não conseguem desenvolver, é porque a empresa depende totalmente de você. A empresa depende totalmente de mim. E isso é um fator muito complicado, porque muitas vezes falta pessoas pensantes na nossa empresa. Falta pessoas que não não propriamente estão ali com a mão na massa, mas pessoas que consigam pensar na evolução, pensar na inovação, pensar na estruturação, pensar em como fazer novo, né? Então, esse é um dos pontos. Eu vou passar alguns passos para vocês, para que vocês consigam implementar na empresa de vocês aí pontos, formas de que a empresa não necessite 100% de você. É claro que não é uma questão assim de você deixar a empresa e a empresa girar tão sozinha. A gente sabe que a realidade muitas vezes não favorece isso para todos, né? Mas a empresa depende 100% de você, talvez isso pode estar sendo um tiro no pé, vamos dizer assim. E que você não dependa muitas vezes de funcionário qualificado. Quando eu falo isso, pessoal, nas empresas que eu passo, fazendo treinamento, consultoria, as pessoas falam assim, putz, mas no meu trabalho, no que eu faço, parece que tem uma necessidade tão grande de ter pessoas que são qualificadas. Então, eu tenho dificuldade em arrumar funcionário, eu tenho dificuldade em lidar com funcionário. Muitas vezes eu tenho funcionário que me dá muito trabalho aqui, me dá muita dor de cabeça, só que eu não posso mandar embora porque eu não consigo achar outro que faça determinado serviço. Então, isso é uma forma para que vocês não se prendam a isso, tá? Não se prendam a esse tipo de situação. Gente, coloca para mim no chat aí, fazendo um favor, só para eu entender a condição de vocês. De 0 a 10 aí, o quanto que a empresa de vocês depende de vocês?
quanto que a empresa de vocês depende de vocês hoje. Vamos pensar em todas essas questões aí, pandemia e tudo mais. Hoje, se você não for trabalhar, o que que acontece na sua empresa? O quanto aí da sua empresa depende propriamente de você. É aquela situação assim, gente, se eu não for na empresa hoje, quanto a Cibele colocou aqui, a minha empresa fica parada totalmente. Infelizmente isso acontece com muita gente, 100%, tá? Entendi. E, a parte chata disso, gente, é que muitas vezes a gente está começando a perder mercado para todos os pontos que tem automação no mercado. Então, tanto uma automação de sistema pessoal como uma automação de sistema tecnológico. A gente está começando a perder mercado para essas pessoas. Mas o bom é que tem como a gente entender alguns pontos, porém, é o ponto que eu falo assim, é legal você entender como que isso acontece, como que é, para que você consiga mexer tanto na sua cabeça aí para poder implementar coisa nova, para poder ver coisa nova para sua empresa, né? Michael Gerber é um consultor americano, um empresário americano. Eu gosto muito de todo o material dele. Ele fala assim, se o seu negócio depende de você, você não tem um negócio, você tem talvez um emprego. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Porém, quando eu sempre brinco assim, eu convidei gente para estar nesse workshop, pessoas que têm aquele famoso friozinho na barriga do empreendedorismo. Aquelas pessoas que falam assim, pô, eu não vou trabalhar como funcionário porque eu quero conquistar coisas diferentes, quero fazer coisas diferentes. Eu tenho muita ideia para colocar em prática, eu tenho muita coisa. Foi essas pessoas que eu convidei para estar junto com a gente. Algumas pessoas até me perguntaram assim, meu funcionário pode participar? E eu até falei assim, cara, acho que melhor não. Pode ser que eu cause um atrito entre vocês, né, com isso. Por quê? Porque eu vou ensinar a forma justamente de você colocar mais coisas em prática para que você não fique muitas vezes dependente de funcionário e você deixe de ser um funcionário da sua empresa. Não tem problema nenhum você olhar e falar, pô, eu tenho um emprego, a minha empresa depende totalmente de mim. Porém, o que que acontece? Muitos empreendedores, muitas vezes eles não sabem o que fazer na empresa, eles não têm uma visão clara do que fazer ou como colocar em prática. Por quê? Porque todas as atividades da empresa estão centradas no empreendedor, estão centradas na pessoa do empreendedor. E ele, toda pessoa, eu, você, a gente é limitado com o tempo, né? A gente tem uma quantidade de tempo, a gente é limitado com isso. Então, a empresa dessas pessoas, muitas vezes, ela só cresce o quanto o empreendedor consegue trabalhar nela. Então, vamos falar assim, alguém que vende serviço, por exemplo, se a gente estudar o caso de uma dentista, o negócio dela só consegue crescer se ela tiver um modelo de negócio de atendimento, ela só consegue crescer aquilo que ela consegue trabalhar. Não é um crescimento empresarial, não é um crescimento empreendedor, é um crescimento com trabalho. E a gente joga isso como negócio, né? É um negócio que a pessoa tem. Por quê? Porque depende totalmente dessa pessoa. Né? E por que que muitas vezes muitos empreendedores não conseguem? Aquela brincadeira, né? É porque as pessoas estão trabalhando muito para poder pensar em inovação. As pessoas estão trabalhando demais para poder pensar em alguma coisa. As pessoas estão o tempo inteiro com a mão na massa para poder pensar e falar assim, nossa, como que eu faço isso diferente? Como que eu faço uma inovação? Como que eu vejo uma nova forma de captar cliente? Como que eu vejo uma nova forma de fazer marketing? Como que eu coloco minha empresa numa determinada automação, né? Então, é justamente por esse fator. Gente, toda empresa vai ter o que a gente chama de níveis de decisão, tá? O que são esses níveis de decisão? É cada área da sua empresa. Se você é um empresário, uma empresária, um empreendedor que é só você e a sua empresa, você é a sua empresa, não tem problema nenhum. O porém você tem que ter esses três níveis de decisão com você. Você tem que ter isso talvez controlado com o tempo. Então, o que que acontece? Um primeiro ponto que a gente tem aqui no nível de decisão é um nível estratégico. É um nível, vamos dizer assim, é uma cadeira na sua empresa que ela deve ser ocupada pelo empreendedor, que é a pessoa responsável pelas inovações, pelas estratégias da empresa. É aquela pessoa que ela tem a cabeça no mundo da lua. Para ela, tudo é possível, gente. O empreendedor parece que tudo é possível. Ele pensa num monte de coisa diferente, pensa num monte de coisa que ele acha que dá para fazer muito rápido e muito fácil. E toda empresa precisa desse nível estratégico, precisa desse papel empreendedor, precisa dessa cadeira dentro da empresa. Eu falo cadeira no caso do seu negócio ser só você, né? Você precisa de um tempo para poder fazer.
para poder fazer dessa forma. Um outro ponto vai ser o nível tático de decisão. O que é o nível tático? O nível tático, a cadeira tática, é a ocupação do gerenciamento. É aquela ocupação que você vai ver números, você vai entender contabilidade, você vai ver impostos, o quanto está ganhando, o quanto não está ganhando, lucros. Você vai pegar a estratégia do nível estratégico ali, vamos dizer assim, do personagem empreendedor, e se perguntar assim, como que a gente faz isso? Como que a gente coloca em prática? Como que eu mexo a minha equipe aqui para lá e para cá, para que eu consiga colocar em prática o que veio do empreendedor para mim? Essa pessoa ela é extremamente importante dentro da empresa, e você que é sozinho na sua empresa, é extremamente importante que você tenha em você, vamos dizer assim, tempos ou do dia, ou da semana, ou do mês que você esteja dentro desse personagem. Por quê? Porque se você não consegue, talvez, medir a sua empresa, vai ter pontos aí que a casa vai cair, né? Por quê? Porque tem contabilidade, tem boleto, tem receber, tem inadimplência, tem todas essas coisas que o nível tático vai conseguir lidar bem com isso, né? Então, a gente já consegue entender dois personagens aqui nos níveis de decisão. O terceiro personagem, gente, que é o famoso mão na massa, é o nível operacional. É aquela pessoa que ela chega na empresa, ela põe a mão na massa, ela faz o negócio acontecer. Então, se a gente pegar um exemplo aqui como de uma padaria, por exemplo, é o padeiro, é o que está fazendo o produto, ele está fabricando, ele está ali fazendo as coisas. Só que o que acontece, gente? Talvez alguns de vocês me deram uma entrevista aí alguns dias atrás, né? Entrevistei no mês de agosto, eu entrevistei 50 empreendedores, 50 empresários, e 86% desses empresários passam a maioria do seu tempo dentro do operacional. Ou seja, eles estão fazendo as coisas. Eles estão no papel de funcionário da própria empresa. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que esses empresários não têm dentro da empresa deles nível tático e não tem nível estratégico dentro dessas empresas. Ou seja, não tem ninguém na cadeira do empreendedor pensando como fazer diferente, como melhorar, como criar novas formas de poder fazer as coisas. Então essa empresa ela fica limitada, ela começa a não crescer. O que acontece? Vamos dizer assim, eu sempre brinco o seguinte, gente, não, isso não foi culpa minha, não foi culpa sua, muitas vezes da gente pensar em montar uma empresa dessa forma. E eu queria que vocês colocassem para mim no chat aqui uma coisa. Por que motivo você montou uma empresa? Pensa isso e responde para mim aqui. Por que motivo você montou uma empresa? O que estava por trás aí daquela ideia inicial, né? De toda aquela doideira. Você fala assim, não, vou montar uma empresa e eu vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo mais. Eu não sei se todos aí têm mais ou menos a minha idade, mas tipo o Pink Cérebro, né? Que eles planejam num dia para que no outro dia eles dominem o mundo, né? Coloca para mim, gente, por que motivo vocês montaram uma empresa? Por que motivo vocês decidiram fazer isso? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim, fazendo um favor. Se vocês estão me ouvindo bem, o áudio tá legal. Legal, meu cabelo tá bom. Legal, o Paulo colocou aqui, foi um sonho. Que massa, muito bom. O que acontece, gente? Eu queria ser livre, não ter chefe, evoluir, principalmente ter mais tempo para os meus filhos. Gente, olha que doido isso, né? Que a Cibele colocou para mim. E é engraçado porque na maioria das vezes isso acontece totalmente o contrário. Muitas vezes o que era para ser um sonho tira noite de sono da gente. O que era para nos deixar mais tempo livre toma todo o nosso tempo, né? Então, o que acontece, gente? A gente não nasceu e a gente não aprendeu. Eu não gosto de falar tempo. Às vezes tem alguém que é professora que vai ficar muito bravo comigo. Gente, a gente não aprendeu com o MEC empreendedorismo. A gente não aprendeu o que gerir uma empresa, como que é fazer uma empresa funcionar. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, um pouco de história, um pouco de geografia. Mas como fazer uma empresa acontecer, a gente não aprendeu. Não foi isso que ensinaram para a gente, né? Então, o que acontece? Gente, muitas pessoas, elas montam a empresa pelo seguinte, eu sei fazer, desenvolver um trabalho no segmento de turismo, aí também sou advogada. Pessoal, às vezes trava a câmera um pouquinho enquanto eu estou lendo o comentário de vocês, tá?
Sou advogado e misturou duas profissões. Legal, Tereza, muito bom. Gente, o que que acontece? Muitas vezes acontece o seguinte, o cara começa a trabalhar numa padaria e ele aprende a fazer pão. E um dia dá na cabeça dele assim, ó, cara, eu não vou ficar aguentando a molação de chefe, cara. Eu não vou ficar aguentando a cabeça de chefe aqui, aguentando molação. Eu vou montar uma padaria para mim, entendeu? É isso que acontece e é isso que é a armadilha, muitas vezes, do empreendedorismo. E isso pode ter acontecido com você. Eu sei fazer, eu sou bom nisso, então vou montar uma empresa, né? E o que que acontece? Quando a gente monta uma empresa por esse motivo, a gente deixa alguns personagens do nível de decisão de fora. A gente deixa o personagem empreendedor e a gente deixa o personagem tático. A gente montou uma empresa porque a gente é bom no que a gente faz. E quando eu falo isso, eu falo por mim. Alguns de vocês conhecem o Instituto Musical LM, e quando eu fundei ele em 2012, eu fundei, gente, com a intenção seguinte, pô, eu sei tocar, eu sou bom no que eu faço, eu sei ensinar, porque todo mundo fala que eu sou bom para ensinar, então eu vou montar um negócio, entendeu? E por que que eu falo dessa forma? Porque eu montei um negócio para mim trabalhar, para mim ter um emprego, ou seja, eu montei um emprego para mim. E isso não é o jeito certo, muitas vezes, da gente olhar para o lado totalmente empreendedor. Por quê? Porque vai faltar nível tático e vai faltar o empreendedor ali também. Falta gerencial, falta empreendedor. Então, isso é muito amplo isso, e assim, eu não sei o quanto isso aconteceu com você, né? Talvez você tenha montado um determinado negócio porque você sabe fazer esse negócio acontecer, não porque você quer criar alguma coisa que aquilo rode sem você. E o problema quando isso acontece, gente, a gente fica ciumento, tá? Eu lembro dos primeiros funcionários que eu comecei a contratar no instituto, eu falava o seguinte, gente, eu sou melhor do que todos eles, gente, eu dou aula melhor do que todos eles. E a gente fica assim, nossa, eu vou passar essa tarefa para tal pessoa, será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser ruim? Será que vai dar certo? Então, até o ciúme da gente começa a estragar, a gente começa a estragar a empresa da gente, né? Vamos lá, agora que vocês já começam a entender esses níveis aí, a gente vai entender algumas fases aí de uma empresa que ela vai estar em crescimento constante. É uma empresa que não depende só de uma pessoa, ela não depende propriamente da pessoa, e ela começa a desenvolver um pouco mais rápido, por quê? Porque ela não tem trava, ela não tem bloqueio. Como que uma empresa vai crescer se ela depende de mim totalmente? Ela vai crescer só o quanto eu consigo trabalhar, ela não vai crescer mais do que isso. Não tem um sistema, talvez não tenha uma tecnologia que faça essa empresa crescer, que ajude essa empresa a trabalhar. Hoje a gente vê muito falar assim, eu preciso montar uma empresa que ganhe dinheiro para mim, que ganhe dinheiro enquanto eu estou dormindo. Só que muitas vezes no tipo de negócio que a gente está, no modelo de negócio que a gente faz, é quase impossível a gente fazer isso, porque a gente tem que estar o tempo todo lá. A gente tem que estar 60, 70, 80, 90, 100% dentro da empresa. Então, essa empresa depende totalmente da gente, começa a ficar um pouco mais difícil. Mas o bom é que tem como a gente aprender, tem como a gente aplicar e fazer forma. Gente, fala para mim, quem tá com caderno aí, quem tá com caneta aí? Dá um joia aí, eu coloco no chat aí, por favor. Aí, gente, muito bom. Legal. Agora é a parte que, se eu for rápido, vocês me avisam que eu não preciso, eu não posso correr agora com vocês, tá? Eu não posso correr, porque é bom que vocês anotem cada ponto aqui para que vocês consigam fazer isso. Eu prometi para alguns de vocês aí que após acabar esse workshop, vai ser impossível você não saber o que fazer, tá? Você pode dar qualquer desculpa para mim, mas falar assim, se eu não sei o que fazer, vai ser difícil, tá? Vamos lá. Um ponto, gente, que é interessante a gente se atentar. Primeiro, configuração empreendedora. O que é uma configuração empreendedora? A gente sempre vê as pessoas falando hoje em dia, mentalidade, que a pessoa tem que ter uma mentalidade empreendedora, e muitas vezes, gente, quando a gente vai falar de mentalidade, a mente de uma pessoa, ela é construída por vários fatores. Não é só pelo sonho empreendedor, não é só pelo trabalho dela. Ela é construída com pai, ela é construída com mãe. E existe uma configuração que você pode moldar na sua mente para que você queira fazer da forma empreendedora. Quando eu falei que a gente montou negócio, pelo simples fato da gente ser bom no que a gente faz, a gente veio com uma mentalidade funcionário. Então, essa mentalidade funcionário fez que a gente criasse empresa, que quando a gente fosse dormir, a gente não conseguia dormir,
fez com que a gente criasse empresas que não que eram impossíveis de crescer. Por quê? Porque ela dependia totalmente da gente. E o que envolve uma configuração empreendedora? Alguns pontos simples aqui é saber que existe formas da gente fazer uma determinada inovação, né? Se vocês começarem a pesquisar um pouco aí, Vale do Silício, o mundo das startups hoje em dia, fora do normal. A gente começa a desacreditar de tudo que a gente está vendo acontecer no mundo em relação à tecnologia. E é engraçado que eu falo isso, gente. Eu tenho visto isso aqui em Nova Resende, e eu falo e eu estou ficando cada vez mais teimoso com isso. A gente não está preparado para o que vai acontecer no mundo em 5 anos. Não é muito longe, é 5 anos. A gente não está preparado para o que vai acontecer no mundo ano que vem em relação à empresa. Por quê? Porque está ficando tudo muito automático, muito rápido, vamos dizer assim, de uma forma muito ágil. Tem coisa sendo criada aí que a gente nem imagina. Então, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, é essa mentalidade que você deve ter de que assim, oh, eu vou inovar o tempo todo, eu vou crescer o tempo todo, eu vou fazer coisa diferente o tempo todo. Você conseguir ter uma boa gestão de projeto, conseguir ter uma boa gestão de tempo, para que você consiga gerir isso que você precisa gerir aí dentro do seu trabalho, né? Um outro ponto, gente, que é muito importante, é você entender que tudo que você vai fazer dentro de uma empresa, todo lugar precisa de uma cultura. Toda instituição precisa de uma cultura, que a gente chama de cultura empresarial. Eu já vi em várias e várias empresas que eu já passei, e a gente chega lá, tem um quadro lá, missão, visão e valores. Eu lembro numa empresa que eu passei, que eu estava no escritório, junto com o dono da empresa, eu falei, cara, qual que é a missão da tua empresa? E o cara não sabia nem falar. Por quê? Porque foi algo que talvez o cara viu na internet, passou um consultor lá e falou, cara, você precisa ter esse quadro aqui, porque é um quadro bonitinho, é um enfeite legal para você ter aí na sua recepção. Mas não é isso. O que é uma cultura empresarial? Ter uma missão, ter visão, ter valores dentro da sua empresa. É você conseguir fazer com que o seu negócio ele tenha o mesmo propósito que você. E quando a gente vai falar missão, quando a gente fala assim, ó, o que é uma missão numa guerra? Ah, você vai em tal lugar, você vai aniquilar tal inimigo. E quando a gente fala de empresa, eu não vou falar de inimigo, eu vou falar, você vai ajudar um setor X de pessoa. Qual que é a tua visão com isso? Quais são os seus valores empresariais? Por exemplo, eu fiz um processo há um tempo atrás com uma empresa de lingerie, que eles me falou de um valor que eles tinham, que lá é 4 sócios, né? É pai, a mãe e 2 filhos. Um valor que eles tinham é trabalho em família. Pô, que legal, que bonito. E quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu dar um up com os clientes dessas pessoas por entender que isso era um valor para eles. Eles começaram a vender mais para quem também trabalhava em família. Por quê? Porque as pessoas se conectavam com eles. São pessoas que toda pessoa, todo empreendimento precisa ter um objetivo definido do que ele quer. Por quê? O que acontece quando a gente fala, gente, objetivo definido? Se eu falar assim para você, gente, hoje é dia 3 de setembro. Gente, dia 10 de setembro eu vou fazer isso, isso e aquilo. O que eu faço? Eu me comprometo, eu me esforço cada vez mais e vou fazer. Se eu não coloco uma data, se eu não coloco um objetivo definido, eu me vitimizo. Ah, porque eu não consigo, por causa disso, ou por causa daquilo. E o negócio começa a rodar e talvez eu não consiga colocar nada em prática. Eu não consiga fazer as coisas acontecer. Certo? Tá fazendo sentido aí, gente? Eu tô muito rápido aqui. Um outro ponto que a gente vai se atentar. Legal, pessoal, às vezes eu olho para um lado, olho para o outro aqui, é porque o meu vídeo eu vejo vocês pelo meu computador, tá? Então, às vezes eu tenho que virar um pouquinho aqui, tá bom? Um outro ponto, gente, é o modelo de negócio. Quando você vai no médico, por exemplo, se você tem uma fratura, o médico vai falar assim para vocês, eu quero um raio-x. Por quê? Porque ele precisa ver coisas que a gente não consegue ver. Ele precisa ver coisas que a olho nu não tem como ver. Ele vai ver coisas externas. A gente tem um modelo de negócio dentro da nossa empresa, é como se a gente tivesse um raio-x da empresa. Porque eu vou entender qual que é o meu modelo de marketing, qual que é o meu modelo de entrega, qual que é o meu modelo de captação de cliente, para quem que eu ofereço, para que eu não fique me dispersando. Entende? Então, ter um modelo de negócio, ter algo que você faça com que você consiga criar uma estrutura para toda vez que você tiver um problema na sua empresa, o que você faz? Para na frente do seu modelo de negócio para você entender, ó, eu vou criar algo novo aqui. Eu vou criar algo novo com o cliente. Se eu tenho um problema financeiro na empresa, eu vou falar com quem? Vou tentar resolver de que forma? Então,
ter um modelo de negócio, saber para quem você vende, vamos dizer assim, saber qual que é a sua relação com o cliente, qual que é o segmento de cliente. Isso é muito importante para o seu negócio, porque faz com que você não fique perdendo energia com isso. O Michael Gerber, aquele que eu falei bem no começo lá, ele fala uma frase que eu acho muito legal, que é essa que eu coloquei aí à direita aí. Seu negócio nada mais é do que um reflexo distinto de quem você é. Então, assim, se a gente muitas vezes a gente não tem estratégia, não tem objetivo, a gente não tem gestão de tempo, a gente não tem uma boa gestão de projeto, o que acontece? A nossa empresa também não vai ter. As coisas também não vão acontecer na empresa. Se eu sou um cara indeciso, por exemplo, a minha empresa é indecisa. Assim, parece muito doido isso, mas quando você consegue olhar claramente para a empresa com um olho, fala assim, de inovação, não com olho de crítica, eu falo com olho de inovação. Você vai olhar e falar assim, realmente é verdade, e realmente eu posso melhorar e eu posso mexer. Tudo isso. São pontos, né, da empresa. Um outro ponto, gente, que muitas pessoas têm deixado, têm criado, vamos dizer assim, bloqueios mentais em relação a isso, em relação à criatividade. Criatividade é algo que toda pessoa precisa, toda pessoa tem. Essa vibe aí, muitas vezes que as pessoas falam, mas eu não sou criativa porque eu não tenho talento, né? E hoje um dos gurus, vamos dizer assim, no Brasil em relação à criatividade é o Murilo Gun. Ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que é o seguinte: o adulto criativo é a criança da qual nada lhe tirou. Então, o que acontece? Por que a gente não é criativo? Quem tem filho aí, gente? Dá um joinha aí se você tem filho. As crianças, quem não tem filho tem sobrinho, né? As crianças, gente, elas são muito curiosas, elas são muito criativas. E o que acontece? Quando a gente vem para a vida adulta, a gente vem com um monte de filtro. As pessoas, isso não pode, isso está errado. Os outros vão rir de você, os outros vão zombar de você, e a gente começa a bloquear a nossa criatividade. É como assim, uma criança não nasceu fora da caixa. Só que aí quando ela fica adulta, ela é colocada, ela é botada dentro de uma caixa, aí quando ela vai trabalhar, as pessoas falam, cara, você tem que pensar fora da caixa. Entende? Então é dessa forma muitas vezes que acontece. E o legal é que criatividade é um método, é ferramenta, tem formas com que você consiga criar coisas diferentes, pensar em coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, criaram uma invenção, né? Que as pessoas sempre falam o seguinte, não é? Criaram a roda, inventaram a roda. E eu brinco assim, gente, ninguém inventou a roda. Isso já estava no mundo aqui com a criação do mundo. Por quê? Eu fico imaginando o cara assim, o cara, sei lá, olhando para o mar e falar assim, pô, agora eu vou inventar uma roda. Não, não foi assim. Eu imagino eu, assim, com brincadeira minha, o cara estava sentado perto de uma árvore e cai um coco da árvore. O que acontece? O coco caiu da árvore, ele rolou. Então, o que aconteceu? Ele pegou aquela ideia e colocou em outro determinado lugar. Então, isso são formas de ver criatividade, de unir coisas para que você consiga inovar dentro do seu negócio. A criatividade é algo muito importante, você não pode isolar a criatividade aí no seu negócio. Pessoal, tá fazendo sentido aí? Vocês estão entendendo? Deixa eu tomar uma água aqui. Legal, muito bom. Depois a gente entender que toda empresa existe fases. Existe as fases da empresa, existe a fase do empreendedor. E qual que é o nível de maturidade do seu empreendimento? Existem, vamos dizer assim, três formas, né? Existe a empresa criança, existe a empresa adolescente, existe a empresa adulto. Uma criança, ela depende das outras pessoas para tudo. Então, uma empresa que depende de você para tudo, ela pode estar sendo uma empresa criança. E o que é uma empresa adolescente? A empresa adolescente é quando ela começa a chegar na descoberta das coisas. Pô, o mercado precisa muito mais do que de mim para poder crescer. Então, é aquele momento que a empresa começa a ser uma empresa adolescente, ela começa a ver coisas diferentes, começa a procurar ajuda, começa a querer métodos diferentes, querer formas diferentes de fazer as coisas acontecer na empresa. E tem a empresa adulta. Um adulto, ele não depende propriamente de outras pessoas para poder viver. Às vezes ele está junto com outras pessoas, mas falar que ele depende, não, ele não depende. Ele consegue ir no banheiro sozinho, ele consegue ir no médico sozinho, ele consegue se alimentar sozinho, consegue tomar banho sozinho, e é assim que funciona. Essas são algumas fases de uma empresa. E depois a gente vai entender as fases do empreendedor. Por quê? Tem três fases, que é projeto, negócio e empresa. O que é a fase do empreendedor? Quando o cara está num projeto, ele está escrevendo, ele está pensando, ele está validando, está vendo coisas diferentes ali para poder aplicar dentro da empresa ou para poder montar uma empresa. Quando ele monta um negócio,
É o dentista que eu falei, é o padeiro. Ele monta alguma coisa para que ele seja funcionário dele mesmo. Ele não vai precisar ter patrão, mas é ele que está trabalhando. Agora, uma empresa, ela não depende de pessoas. Ela vai depender de um sistema. Aí a gente vai entender que o nível empreendedor de uma pessoa, quando chega no nível empresa, a empresa chega no nível adulto. E aqui começa a desenvolver um pouco mais a empresa, né? Um outro ponto, gente, é sempre vocês olhar para a empresa de vocês, tentar fazer ela virar um relógio suíço. Quem já viu falar aqui do relógio suíço? Aquele modelo de relógio que ele funciona sozinho. Ele não precisa de bateria, ele não precisa de pilha e não precisa de energia solar. As próprias engrenagens dele fazem ele funcionar normalmente totalmente automático. Então, existem formas com que você faça a sua empresa rodar como se fosse algumas engrenagens. Você vai montar algumas estruturas dos seus níveis de decisão, você vai estabelecer alguns documentos e regulamentos dentro da sua própria empresa. E você começa a padronizar as operações da sua empresa. Por quê? Alguns dias atrás eu perguntei para alguns empresários, se sair um funcionário X da sua empresa, quanto tempo você demora para treinar alguém? Ah, eu vou demorar uns 40 dias. Eu falei assim, tá, quanto que você cobraria hoje para trabalhar 40 dias para mim? E o cara me falou assim, cara, eu não trabalho nem por 30 mil reais. Eu falei assim, tá, então você passa 40 treinando uma pessoa, esses 40 dias valem mais ou menos 30 mil reais, cara. Você está perdendo toda vez que você tem que treinar alguém. Entende? Por quê? Porque talvez a pessoa não tenha um padrão, ela não tem é, engrenagens ali que consigam fazer essa empresa funcionar sozinha. Essa empresa não consegue funcionar se não tiver ele ali no comando. Então, toda empresa, quando ela começa a chegar na maturidade, ela precisa disso, ela vai virar um relógio suíço, né? Um outro ponto que você vai colocar aí na sua empresa é fazer a sua empresa virar é, um fator que top. O que é um fator que top, né? É quando você olha, você é atendido por alguém e você fala, caramba, que top ser atendido por essa pessoa. Que top essa empresa, que top esse site. Por quê? É tão bom a ponto de tirar alguma coisa da sua boca. A sua empresa precisa ser tão boa a ponto de tirar algo da boca das pessoas. Então, é assim, é você conseguir fazer, tanto pelos seus colaboradores como pelos seus clientes, aquilo que ninguém teve capacidade de fazer por eles. Ninguém fez por eles. E eu até acho estranho usar essa palavra capacidade, onde as pessoas não deram atenção por fazer. As pessoas precisam olhar para o seu negócio e saber que você dá uma atenção especial, você faz coisa especial, você faz coisa diferente. E quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam assim, ah, não, mas isso é caro, isso demanda muito treinamento, isso demanda muito trabalho. Nem sempre. Eu já participei, já fiz alguns processos com algumas empresas que a gente monta algumas coisas ali de R$ 2 para um cliente quando ele compra pela primeira vez e o cliente começa a voltar a comprar sempre por causa de alguma coisa que o empresário gastou R$ 2 para fazer. Então, é dar atenção. E da onde que a gente tira isso? A gente vai tirar isso dos valores, da missão daquele empresário, daquela empresa. Acho que vocês lembram aquela empresa que eu falei, que ele tinha valores com eles que era trabalho em família. Essa empresa, só para vocês poderem ter uma ideia, quando a gente foi fazer o fator que top dessas pessoas, deles, com um cliente novo, eles faziam o seguinte: toda vez que uma pessoa nova ia fazer a compra com eles, eles perguntavam, como que vocês trabalham? Você tem família? Como que é vocês? Como que vocês fazem as coisas? E toda pessoa tem família, né? E eles falavam o seguinte, ó, manda uma foto sua pra gente pelo WhatsApp e eu quero fazer uma coisa diferente para vocês. O que que eles faziam? Eles pegavam aquela foto e imprimia aquela foto, colocavam uma logo da empresa na foto, compravam um porta-retrato e mandava para os clientes junto com o primeiro pedido. Então, assim, eles cansam de postar na rede social deles, tanto no Instagram como no Facebook, foto das pessoas, dos clientes dele postando. Foi a melhor empresa que eu já comprei até hoje. Aí eu pergunto para vocês, gente, quanto custa fazer isso? Uma foto. Isso aí não fica nem R$ 4 para ele. O pedido mínimo dessa empresa é R$ 500. Então, assim, é um fator que top para a empresa que vai fazer com que a empresa comece a gerar uma visibilidade, mesmo sem necessitar de marketing digital, do marketing. É um ponto muito interessante que eu sempre falo que é legal vocês pensar aí na empresa de vocês. Um ponto, gente, que eu vejo hoje que está dando muito
obesidade cerebral na cabeça das pessoas. Não sei, quem sabe o que é obesidade cerebral? É quando você sabe muito, mas não consegue colocar em prática. Você estudou muito, você lê muito, mas você não consegue colocar as coisas em prática. Isso aconteceu com 46% dos empresários que eu entrevistei, tá? Essa obesidade cerebral. É um momento que você vai parar para entender e montar a sua estratégia de marketing. É um momento que você vai entender por que o seu cliente compra, o que motiva ele te comprar. É o momento de você montar suas propostas de venda, né? Quando a gente fala PUV, é proposta única de venda. O que só você tem que nenhum concorrente seu tem? O que ninguém consegue oferecer o que você oferece? E conseguir estipular em um marketing mínimo para você. O que você precisa, dentro do teu objetivo definido, né, que a gente viu no começo, qual que é o meu objetivo definido é vender valor X por mês. Tá, para vender esse valor X, você precisa de quanto de marketing para poder fazer? Em muitas empresas, a gente não tem essa estrutura e gastam com marketing com várias formas diferentes. E muitas vezes a gente pergunta, mas tá dando retorno isso aqui? Não sei, mas a gente está fazendo, entendeu? Então talvez seja R$100, R$200, R$1.000, que você está jogando em um lugar que talvez o seu cliente nem está, mas está acontecendo. Muitas vezes, gente, é legal vocês fazerem aí um sistema de pesquisa. Hoje eu atendi uma moça de manhã para fazer uma consultoria com ela e eu tinha feito uma pesquisa com ela um tempo atrás e assim que eu comecei a pesquisa, a entrevista com ela hoje de manhã, ela começou a me falar, eu falei assim, já sei quais são os seus 3 principais problemas. Ela falou assim, você não sabe, eu não te contei ainda. Eu falei, aí eu peguei e falei os 3 problemas da empresa dela. Ela falou assim, como que você sabe disso? Eu falei, porque um dia eu pesquisei você e você me falou desses problemas. E é engraçado porque várias pessoas que eu pesquisei têm o mesmo tipo de problema. Essas pessoas carregam os mesmos problemas. Então, muitas vezes a gente quer ler a mente dos nossos clientes. A gente acha que a gente sabe o porquê que o nosso cliente está comprando. A gente quer ler a mente deles, a gente quer saber mais do que eles. Mas os nossos clientes, eles compram pelo motivo deles e não pelo nosso motivo. Então, é legal a gente entender o cérebro do nosso cliente, entender por que ele compra e entender da boca dele o porquê que ele está comprando a gente, ou porquê que ele quer fazer essa compra. Como que eu vou fazer para chamar a atenção dessa pessoa? Então, acho que aqui é um ponto, gente, que a gente tem que se atentar muito. Por quê? Porque hoje, se você procurar um consultor de marketing digital, por exemplo, ele vai falar para você, você tem que fazer um Instagram, você tem que fazer um Facebook, você tem que fazer um site, você tem que fazer um YouTube, e ele começa a te encher de informação que você pensa, cara, eu não vou dar conta de fazer isso tudo, entendeu? Para mim dar conta de poder fazer isso tudo, eu vou ter que passar a noite sem dormir. Eu não vou conseguir fazer isso. Entende? Então, quando você entende a sua estratégia, você não precisa ir no oba-oba, muitas vezes, do que as pessoas estão falando. Você entende o seu cliente. E como diz um amigo meu, é o cliente que manda, é ele que paga a conta, quando a gente vai falar em relação a empresas, né? Pessoal, tá fazendo sentido aí? Estão conseguindo acompanhar? Ou tá rápido? Legal, muito bom. Vamos lá. Uma outra estratégia, gente, ela precisa estar presente claramente dentro da empresa de vocês. É as estratégias de venda. Ela precisa ser muito clara com vocês, a ponto de vocês não se perderem na hora de captar cliente, na hora de vender, na hora de fazer oferta, na hora de falar com as pessoas em relação ao que vocês vão fazer. Existem vários métodos, gente. Tem livros aí no mercado hoje em dia que vão ensinar várias estratégias de venda, várias formas de fazer. E eu falo com muitas pessoas que as pessoas falam, mas eu não consigo colocar em prática. Por quê? Por exemplo, se eu pegar um livro aqui, deixa eu ver aqui, ó. Abram na minha imagem para vocês conseguirem ver. Chama Marketing 4.0. Vamos dizer assim, foi escrito por um dos melhores hoje em marketing. Porém, eu já vi várias pessoas que compraram esse livro, porém, elas não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque aqui talvez não fala do seu negócio, tá? Talvez aqui não tenha exemplo do seu negócio. Então, você vai ficar pensando, eu não trabalho com marketing digital, eu não faço lançamento, eu não vendo curso online, eu não vendo isso, não vendo aquilo. Então, esse modelo, muitas vezes, de marketing, ele começa a ficar inútil dentro da sua cabeça porque você não consegue colocar ele em prática. Então, existem vários métodos que ele tem que ser criado por você. É você que tem que fazer. Se eu parar, eu e você aí na sua empresa, e perguntar para você, quem que entende mais da sua empresa? O que você vai me falar? É claro que é você. É claro que é você. Você entende, você está há mais tempo aí.
Você passa 24 horas pensando nisso. Foi você que fundou, é você que conhece os seus clientes. Então, o que que acontece? Você tem que entender que existe um certo essencialismo nas suas vendas, existe esse essencialismo no seu marketing, existe um marketing mínimo viável, é uma forma de você entender aonde você deve fazer o marketing. Existem estratégias, por exemplo, se você pesquisar hoje sobre estratégia Disney, estratégia de criatividade, estratégia para que você tenha novas ideias de como fazer as coisas acontecer. Existem estratégias de modelagem, que você consegue modelar os bons negócios aí, né? Porque a gente sempre fala assim, em programação neurolinguística, a gente fala, um pressuposto é o seguinte: se alguém conseguiu, você também consegue. Por quê? Através da técnica de modelagem. Você vai entender qual que é o caminho, muitas vezes, que uma pessoa passou, e você vai tentar passar por esse caminho também. Então, é legal você entender as ferramentas de marketing que você faz. Eu conheço muitas pessoas que elas fazem o seguinte, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Eu contrato uma pessoa para fazer banner para mim, por exemplo. E aí eu contrato uma outra pessoa para mim fazer copy. O que é copy? São textos persuasivos. Então eu contrato um cara para fazer banner, um cara para fazer copy. Eles não têm a minha cabeça, eles não entendem o meu negócio, eles não entendem o meu cliente. A chance de eu não ter engajamento nenhum com esse tipo de marketing é muito grande. Por quê? Porque eles não conhecem o meu cliente. Eles não sabem o que que os meus clientes estão falando, o que que os meus clientes gostam. Então, é importante, não é importante você fazer, mas é importante você entender a ponto de você falar para essa pessoa como que ela tem que fazer para você. Por quê? Porque talvez você não tenha critérios para isso. Talvez você manda quem aqui, gente, já contratou web designer, por exemplo, para poder fazer banner. Você fala para ele, pô, eu quero que você faça assim, 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 assim. Quando você chega no final, não tá igual. Porém, você não tem critério suficiente para poder falar para a pessoa, não, não é assim, é dessa outra forma que eu quero, é essa mensagem que eu quero levar. Então aqui você vai fazer isso dentro das estratégias de venda e entender que as pessoas compram de você por motivos. E é bom fazer com que as pessoas, a gente, comprem da gente a ponto de elas ter orgulho de comprar da gente. Hoje, quando uma pessoa compra iPhone, ela conta para todo mundo que ela comprou. Ela conta para todo mundo que ela pagou aquele valor. Quando um camarada compra uma BMW, por exemplo, ele conta para todo mundo que ele comprou aquele carro. Por quê? Porque ele tem orgulho de ter comprado. Ele tem orgulho daquilo. Entende? Então, isso é bom que você faça isso através de estratégias. Que você escreva, que você tenha essas estratégias para que você consiga colocar isso em prática sem a necessidade, muitas vezes, de ser persuadido por uma outra pessoa, por um outro profissional, sem entender do seu negócio. Por quê? Porque muitas vezes ele vai pegar a sua grana, vai pegar o que, vamos dizer assim, aquele determinado trabalho e as pessoas não vão ter resultado. É por isso que muitas vezes as pessoas hoje em dia estão com essa obesidade cerebral aí de conhecimento. Sabe muito, mas não consegue colocar nada em prática, né? Um outro ponto que você precisa ver e para que você consiga deixar a sua empresa um pouco mais automática, é você construir sistema de automação e verificação. Quando eu falo de sistema, novamente as pessoas vão pensar em tecnologia, vão pensar em internet, sistema de computador, programação, e não é isso que eu estou dizendo. É possível você montar um sistema de gestão numa folha de sulfite. É possível você montar um sistema de venda, um sistema de marketing numa folha de sulfite, uma folha A4. O que é um sistema? É um sistema que liga. O sistema é algo que vai ligar pontos dentro da sua empresa. Então, se eu precisei fazer compras, por exemplo, quem que da minha empresa que faz compras? É uma pessoa X. Então, eu vou montar um sistema para que aquilo funcione sem mim. Por exemplo, eu preciso contratar alguém para minha empresa. O que eu tenho que fazer? Eu vou entrar, vou olhar esse sistema e esse sistema já vai ser algo que eu montei, que eu fiz para que toda vez que a minha empresa precisar fazer uma determinada contratação, esses são os critérios, esses são os scripts, esse é o sistema de aprovação para eu ter essa pessoa comigo de volta. O que eu faço para aprovar um crédito para uma pessoa, por exemplo? Da mesma forma. Então, existem vários e vários tipos de sistema para que você consiga automatizar a sua empresa para que ela dependa o menos possível da sua mão de obra, de você fazendo as coisas, você deixando as coisas acontecer na empresa. Porque a partir do momento que você faz isso, você consegue sentar na cadeira do empreendedor e pensar igual o Elon Musk, né? É um cara que é tão empreendedor, ele está aí, se eu não me engano, entre os 5 mais ricos do mundo, que ele parou tanto de pensar na Terra que ele começou a pensar no espaço, né? E ele começou a criar
espaçonaves e tudo mais. E para vocês terem uma ideia, hoje ele é, digamos assim, Uber da NASA. É aquela NASA mesmo, dos filmes e tal. Entende? Então, por quê? Porque tem aquele cara pensando no empreendedorismo, pensando na inovação. Você montar KPIs para a sua empresa. O que é KPI? Índice de performance da sua empresa. Quem comprou esse mês, quem pagou esse mês, quem que foi os vendedores, para quem que esses vendedores venderam, né? É difícil achar uma empresa hoje em dia, gente, que ela consegue entender o seguinte: a pessoa me comprou aqui no dia 3 de setembro. A pessoa passa 3 meses sem comprar de você e você não sente falta dela. Por quê? Porque você não tem um sistema. A gente vê, aí a gente topa com a pessoa na rua e fala assim, nossa, você sumiu, né? E isso é responsabilidade nossa como empreendedor, é responsabilidade nossa como empresário. Conseguir fazer, ter índice do que está dando certo, o que não está dando certo na empresa, a ponto de eu conseguir melhorar, tá? Existem sistemas, a gente chama até de POP, né, que é processo operacional padronizado. Vários lugares a gente vê isso aqui acontecer. Os POPs, por exemplo, que é processos, né, que você vai montar dentro da sua empresa, e isso precisa ser claro para as pessoas. Tem muita gente, a gente tem problemas enormes com funcionários, por quê? Porque ele não teve uma comunicação certa, uma comunicação documentada para falar para aquele funcionário o que que ele precisa fazer, o que que ele pode e o que que ele não pode fazer, entende? E quando eu falo, gente, que existe esses sistemas, você não precisa pensar assim, sistema de computador, tem que pagar isso, tem que pagar tecnologia. Não, existem ferramentas gratuitas. Então, por exemplo, se você pesquisar ferramentas do Google, por exemplo, vai ter várias e várias ferramentas com que você consiga montar um sistema enorme, enorme de coisas, sem precisar de ferramentas caras aí para que você consiga automatizar, gerenciar a sua empresa, né? Uma coisa muito bacana, gente, que falta hoje nas empresas é o que a gente chama de gamificação, que é transformar a sua empresa em um time de futebol. E por que eu falo isso, transformar a empresa em um time de futebol? Porque um time de futebol, ele é uma empresa. Porém, é uma das poucas empresas que você conhece que as pessoas pagam para usar o uniforme daquela empresa. As pessoas brigam por causa daquela empresa, as pessoas matam por causa daquela empresa. Então, é esse que as pessoas, a mente das pessoas, a gente tem uma coisa muito doida por jogos, por ganhar e perder. Então, quando você consegue montar um determinado jogo, uma determinada gamificação, um campeonato dentro da sua empresa, as pessoas começam a torcer pelo seu negócio. Isso tanto os seus colaboradores como os seus clientes, porque é legal ver aquele determinado desenvolvimento. Quando a gente vai falar sobre gamificação, as pessoas sempre pensam assim, mas é meta, é aquela gamificação assim, você compra 9 pizzas, né? Aí você anota no cartãozinho, depois você leva o cartãozinho e ganha mais uma pizza. Essa é uma forma de gamificação, mas não é só essa, existem várias e várias outras, né? É criar um jogo para sua empresa, criar uma brincadeira, entre aspas, com a sua empresa, mesmo levando a sua empresa a sério. E a tua empresa precisa ter gamificação em vendas, precisa ter gamificação de cliente, a gamificação dos funcionários, dos vendedores, da produção e qualquer área que tiver na sua empresa. Você precisa ter esse joguinho dentro da sua empresa, porque as pessoas vão entender que é o seguinte: tem quem ganha e tem quem perde. Então eles vão começar a torcer. Se o seu jogo, se a sua gamificação for boa, eles vão torcer para você. Se ela for ruim, ou se você não tiver, eles torcem contra. Sempre é assim, gente. Em todos os campeonatos do mundo acontecem isso. Fez sentido, gente? Estão entendendo legal aí? Depois a última estratégia, gente, que você vai aplicar, que você tem que ver com você, é a estratégia de liderança. Deixa eu tomar uma água aqui. Quem fala muito precisa beber água. Que é a estratégia de liderança. Você precisa ter um senso de liderança com você, ter estratégia de liderança, ter comportamento de liderança com você. Por quê? Porque o fato de você estar com um negócio não quer dizer muita coisa para as pessoas. Agora, o fato de você ser uma pessoa que você é um treinador dentro da sua empresa, você comemora com a sua empresa, você tem um objetivo definido, você dá exemplo do tipo de pessoa que você quer que seus funcionários sejam, você consegue motivar os seus funcionários, você tem mapa, você tem estratégia do que você quer fazer e você reconhece as pessoas, isso já faz de você uma pessoa diferente. Eu sempre vejo uma questão, vocês já viram, gente,
Um jargão assim que as pessoas têm, que a gente tem, é o seguinte: vamos tratar todas as pessoas iguais. Vocês já viram isso? Quem viu? Dá um joinha aí, coloca no chat aí. E isso é muito estranho, assim, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, se eu tratar todo mundo igual, alguém não vai ficar bem nessa história. Alguém não vai gostar. Então, o que que acontece? Eu preciso tratar as pessoas como elas são, não como eu sou. Como elas gostariam de ser tratadas. Os clientes gostam de ser tratados como eles merecem ser tratados, e não como eu quero tratar essas pessoas. Então, é o que eu falo, que muitas vezes os líderes, eles personalizam o tratamento das pessoas. É bom personalizar para cada pessoa que você vai conversar. Personalize a sua comunicação, tenha conexão com as pessoas, né? Um outro comportamento que é muito forte, gente, em líder, é delegação e gestão de tempo. Delegação, ela é um pouco diferente de delargação, né? Delargação, assim, vai lá e faz. Não. Delegação é quando você ensinou, você deu exemplo, você já mostrou como faz, você já entregou a estratégia na mão da pessoa, aí você fala para ela, agora é sua vez. Existe uma diferença. E até a gestão de tempo. Por quê? Um líder, gente, ele precisa ser organizado. Então, se ele não tem uma estratégia de tempo com ele, se ele não consegue gerir nem o tempo, quanto mais as outras pessoas que têm mentalidade diferente, que têm forma diferente de poder fazer as coisas. Então, assim, isso não é uma crítica, gente, para quem não tem gestão de tempo. Vamos dizer assim, é um apelo para que, se você tiver, com certeza as pessoas vão respeitar você num nível muito maior. As pessoas vão dar valor em você como líder num nível muito mais alto. Até para atendimento, para cliente, toda vez que você vai falar com alguém, é importante que você tenha isso com você. Você vai atender alguém comigo, gente. Eu sempre marco o horário para as pessoas. Por quê? Porque eu entendo que, para mim, o tempo é importante. Então, para outra pessoa, também é importante. Para outra pessoa, o tempo é importante. Certo? Tá fazendo sentido aí, gente? Depois que você faz isso, gente, você consegue colocar isso na sua empresa, que você consegue criar uma automação, que você consegue deixar algumas coisas na sua empresa rodando automático, algumas engrenagens começam a rodar, você pode entrar num ciclo de inovação. O que é fazer esse ciclo de inovação? Um ciclo de inovação, ele começa por ideia. Você vai ter uma determinada ideia, uma captação de melhorias. Gente, mas isso, entenda, operacional, a pessoa, se você ainda está hoje como uma pessoa operacional, depois você até deleta isso aí da sua mente, tá? Porque é quase impossível fazer, porque a gente está muito preocupado em como fazer. E eu sempre brinco o seguinte, gente, o empreendedor, ele arruma encrenca pro operacional. Porque o operacional, ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está com a mão na massa. Então, se um empreendedor chega para você e fala assim, ó, a gente vai aumentar isso, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, o que bate na sua cabeça? Eu vou ter que trabalhar mais, então eu não quero que aconteça, entendeu? Então, isso é algo que acontece na cabeça do empreendedor e não na cabeça, vamos dizer assim, do funcionário, do operacional. E tá tudo bem, tá? Então, você vai pegar várias e várias áreas da sua empresa, marketing, venda, a sua estratégia de liderança, a sua estratégia de sistema, e você vai começar a captar ideias para conseguir fazer inovação. Depois que você captou essas ideias, você já tem um sistema, você já tem a sua empresa rodando, você já tem a sua empresa com várias áreas dela automática. E o que acontece quando tem várias e várias coisas na sua empresa que elas estão automáticas? Você começa a validar. Você vai entrar dentro de um processo de validação. Você vai pegar cada uma dessas ideias e testá-las. Só que para você não, a gente não pode sair doido por aí, né, gente? Eu vou testar uma ideia X, Y e uma ideia Z, sendo que eu vou comprometer a minha empresa. Não, você já tem coisas rodando, você já tem um sistema rodando. Aí você já pode pegar novas ideias e fazer uma implementação dessa ideia para ver o que funciona, o que não funciona e conseguir fazer essa determinada validação, que vai ser muito importante na sua empresa. Você vai fazer a validação, você vai fazer captar a ideia, você vai validar e depois, caso isso aconteça bem, pessoal, só fala para mim, vocês estão conseguindo ver meu slide? Está aparecendo validação para vocês? É porque para mim parece que travou aqui. Validação não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. É muito importante que vocês sigam isso.
Deixa eu ver aqui. A tela tá parada para vocês em ideia, né? Isso. Legal, deixa eu rodar aqui. Acho que algo de errado não tá certo aqui. Ah, legal. Agora apareceu aí, né, gente? Então, é o processo da validação, onde você vai fazer cada teste, você vai fazer pesquisa para poder validar suas ideias, para ver se está funcionando, se não funciona. O empreendedor, gente, é muito doido isso, porque ele tem alguns alucínios na cabeça dele. O empreendedor, ele acha que as coisas acontecem muito fácil, acontecem muito rápido, e de qualquer jeito. Ele é meio que do mundo da lua, às vezes, né? Então, ele tem que ter esse processo de validação para ele saber o que funcionou, o que não funcionou. E depois que ele viu o que funciona, o que não funciona, ele vai fazer um registro disso. Ele vai fazer um processo de orquestração, passar para a equipe, conseguir colocar isso dentro da empresa e implementar toda essa nova ideia dentro da empresa. Então, é isso que faz a diferença, gente, dentro da inovação. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com startup hoje em dia, essa linha startup, eles são muito bom nisso, por quê? Justamente porque eles conseguem correr risco muito rápido, capta muita ideia e faz a validação muito rápido. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou muito fã dessa vibe da startup, por quê? Porque eles vão criar coisa rápida, eles criam coisa muito rápida, coisa doida mesmo, de outro planeta, e conseguem fazer a validação disso mais rápido. Muitas vezes, no meio de startup, gente, eles vendem o produto que não existe, para vocês poderem entender. Ou seja, eles montam um determinado produto, montam algum determinado serviço, e eles vendem. Por quê? O que passa muitas vezes na cabeça dessas pessoas de fazer dessa forma? E não veja isso, gente, como algo ruim, tá? Na verdade, é algo extremamente inteligente. Por quê? Porque se vendeu, é porque as pessoas têm interesse. Ou seja, se as pessoas têm interesse, então eu posso construir o produto. Eu posso deixar acontecer esse produto. Eu posso investir nesse produto. Agora, o que acontece na maioria das vezes? Os empreendedores falam assim, eu vou montar um negócio, o cara vai lá e gasta 50, gasta 100 mil reais, e ele nem sabe se as pessoas daquela cidade gostariam de comprar aquilo, se as pessoas querem aquilo ou se não querem aquilo. Entende? Então, é um risco muito grande. Então, nessa linha, usando esse método de inovação impulso aqui, você vai conseguir ver coisa aí, que você pega a ideia, valida, registra. Ideia, valida, registra. Isso vai ficar constante. A sua empresa começa a ficar em crescimento constante por esse motivo. É por isso que muitas empresas crescem muito rápido e crescem demais. Por quê? Por causa desses fatores. Então, gente, eu brinco assim, gente, tem pessoas que elas estão um pouco bloqueadas aí a deixar a empresa delas crescer. Primeiro, quem que é ciumento aqui, gente? Quem que é ciumento? Quem que é ciumento? Coloca no chat para mim ou faz um joia aí. Porque, gente, ciumento é difícil deixar a empresa crescer. Porque você vai ter que contratar gente para fazer o que você faz. E realmente, gente, a gente é bom. Eu sei que vocês são bons no que vocês fazem. Porém, tem que deixar o ciúme, senão não desbloqueia o crescimento da empresa. A empresa fica fadada a crescer só o quanto você consegue trabalhar. A Tereza não é ciumenta, não. Legal, que bom. Então vamos desbloquear isso aí, Tereza. Vamos lá. Tem, geralmente mulher, né? Mulher é ciumento demais, né? O que acontece? Para vocês conseguirem desbloquear a empresa de vocês. O que acontece, gente, quando uma empresa desbloqueada para o crescimento, uma empresa automatizada, passa por todos esses passos? Primeiro, essa empresa tem o empresário tem o domínio dessa empresa a um braço de distância. O que é a um braço de distância quando eu falo isso? É o seu celular. O domínio da sua empresa fica dentro do seu celular. Por quê? Leomar, mesmo não trabalhando com tecnologia, a gente vai usar o celular? Usa. Talvez você vá usar o celular para poder fazer essa automatização da sua empresa. Porque é quase impossível hoje em dia vocês ficarem 2 horas com mais de um braço de distância do celular de vocês. Isso está no bolso o tempo todo. Está o tempo todo a um braço de distância. É a conta da gente esticar o braço assim e pegar. Entende? Então, aqui, quando uma empresa passa por todos esses fatores, o primeiro ponto é esse. Ela vai conseguir, a empresa vai ficar no celular. Ela vai começar a caber dentro do celular. Um segundo ponto é que você tem clareza de cada engrenagem da sua empresa
para poder melhorar e crescer constantemente. Existe uma frase que é muito bem falada, né, no meio empresarial, no meio startup, que é o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Se você não sabe qual engrenagem está com problema, não tem como trocar. E quando você tem clareza de todas as engrenagens da sua empresa, você vai olhar um dia uma engrenagem aí que está enferrujada e você vai falar assim: essa engrenagem eu vou trocar. Esse marketing eu vou trocar. Esse vendedor eu vou trocar. Entende? É dessa forma que vai funcionar uma empresa que ela começa a ficar com todos os controles, né? E essa empresa começa a ter constante crescimento, mesmo com toda a liberdade de tempo e liberdade muitas vezes até geográfica do empreendedor, né? Por quê? Porque a empresa passa a não depender 100% do, do empreendedor. A empresa não fica travada com você, então ela tem constante crescimento mesmo que você não esteja ali, mesmo que você tenha esse tempo para poder viajar, para poder ficar com os filhos, para poder ficar em casa. Se você está com um pouco de medo aí do coronavírus, você poder ficar em casa, a tua empresa está rodando do mesmo jeito. Você consegue se manter numa determinada segurança. Agora, quando a empresa depende 100% da gente, começa a ficar um pouco mais difícil, né? Tá fazendo sentido aí, gente? Muito doido isso, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, algumas empresas aqui que eu usei essa metodologia. Primeiro, eu usei na minha empresa, que foi base, né, que é a empresa onde foi a empresa que eu fundei em 2012, que é o Instituto Musical. Gente, é impossível pensar em ensino sem pensar em mão de obra qualificada, sem pensar em pessoas que sejam bons naquilo. Porém, quando você começa a ter uma mentalidade um pouco de crescimento, de inovação, em cima disso você começa a entender, tem como fazer. Não existe, gente, quase nada hoje em dia que não vai ser substituído por algum tempo por algum sistema de automação, por algum sistema ou tecnológico ou por algumas formas rápidas e fáceis de fazer. Tem aplicativo hoje em dia, gente, que está substituindo profissões, entende? Então, o que eu fiz comigo, né, no meu setor, né, no Instituto? Eu ensinei pessoas que não sabiam nada de música e já ensinei com a metodologia de ensino. Então, hoje tem professores lá que foram treinados pela gente e essas pessoas estão fazendo o negócio acontecer, estão fazendo o negócio girar, entende? Por quê? Porque eles sabem como fazer e eles aprenderam como fazer isso, como fazer da forma certa. Tem um ciclo de inovação ali dentro, por quê? Porque quando tem que errar, eu erro para eles. Entende? Por quê? Porque hoje eu me consigo me colocar num papel de empreendedor, não de estar ali e eu fazendo as coisas acontecer. Porque se eu estiver fazendo as coisas acontecer, eu não tenho como pensar. Entende? Uma outra empresa que a gente já fez isso, eu não sei se alguém aí conhece, né, que é a Lovelas, que é uma empresa de lingerie. A gente fez fiz um processo completo, gente, com eles. Eles aplicaram cada passo disso aqui a ponto de fazer toda uma automação, tanto com venda, com vendedor. Muitas vezes a gente fala assim, mas vender é talento. Não, vender é um algoritmo, tá? Quando você consegue escrever o que você faz para vender, o que você faz para atender, o que você faz para ofertar, ensina isso para uma outra pessoa que ela vai conseguir fazer também. Agora, o problema é quando você não sabe como você faz. Eu simplesmente faço, eu nem sei como que eu faço, né? Uma outra empresa que a gente fez isso também, que aconteceu, que seguiram todo esse processo aí, é a Toque de Sedução, lá de Juruáia, que é uma empresa de lingerie também, tá voando aí, né, com o trabalho deles. Por quê? Porque pegou essa metodologia, começaram a aplicar. É isso que eu estou falando para vocês aqui, gente. Em todos esses casos aqui que eu estou falando para vocês, não fizeram coisas fora do que eu estou ensinando para vocês agora, do que eu estou falando para vocês. Eles aplicaram isso, entende? Outra empresa foi a Bojotec, né, que é uma empresa aqui de Nova Resende. Eu não sei se todos aqui conhecem. Quem não é de Nova Resende talvez não conheça, né? É uma fábrica de bojo. Hoje eles têm aí uma média de 150 funcionários, né? É uma empresa que vende bojo, vamos dizer assim, quase que para o Brasil inteiro, né? E eles aplicaram também essa metodologia, conseguiram colocar essa metodologia lá dentro a ponto de automatizar várias e várias formas. Aí é engraçado que esses dias eu estava conversando com o Fabrício, né, que é um dos donos lá, e ele pegou coronavírus e teve que ficar 20 dias em casa, né? Eu falei, cara, ainda bem que você conseguiu automatizar o negócio, né? Porque senão, como é que ia fazer?
Agora já está tudo automático, já está tudo mais tranquilo e já está tudo bem, né? Assim, um cara que virou muito amigo aí, né? Conseguiu desenvolver o trampo dele e a empresa consegue rodar automático, né? Por quê? Antes não consegue, gente, porque a gente quer segurar. A gente montou a empresa pelo motivo errado, né? O que acontece aí? A gente montou a empresa não para fazer uma empresa, a gente montou uma empresa para a gente ter um emprego, para a gente sair do chefe, entende? Então, é isso que acontece, muitas vezes que aconteceu com a gente. Gente, vamos lá, eu quero entender de vocês aí se está fazendo sentido para vocês o que a gente está falando e se vocês têm vontade de colocar a empresa de vocês nesse rumo, vamos dizer assim, esteja em constante crescimento, que vai para essa vibe assim da tecnologia de desenvolvimento, tecnologia de inovação, né? O que vocês falam sobre isso? Vocês acham que é possível fazer isso com a empresa de vocês? O que vocês pensam sobre isso? Vocês têm vontade de fazer isso com a empresa de vocês? Coloca para mim no chat aí. Enquanto isso, deixa eu ver quem que é a galera que tá aqui, que eu não consegui ver todo mundo. Às vezes tem gente aqui que eu não dei oi, aí depois vai ficar bravo comigo. Legal, a Sibeli colocou sim. Por quê? Porque tem um método, tem como fazer isso acontecer, fazer isso com a empresa de vocês. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o momento que, quando você sentar aí na cadeira do empreendedor, você vai fazer isso aí com o seu negócio, né? Existem vários e vários exemplos. Tem um exemplo que eu acho muito legal, que algum tempo atrás, gente, isso passou no Fantástico, se eu não me engano. Um senhor de São Paulo tem um carrinho de pipoca. Alguém já viu essa reportagem aí? Alguém chegou a ver isso? Ele tinha um carrinho de pipoca e no carrinho de pipoca dele, ele começou a fazer várias e várias coisas ficar automático. Exemplo, algumas coisas que ele registrou. Cada dia da semana ele trabalha com um uniforme diferente, escrito, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Por quê? Ele tem dentro dos valores dele que limpeza é algo muito importante para quem trabalha com alimentação. Então ele fez isso por quê? Porque quando o cliente chega, o cliente consegue verificar na roupa dele. O pessoal do Sebrae divulga muito esse vídeo. Legal. É porque a Sibeli colocou aqui, eu vi no Sebrae. É uma forma de fazer com que o cliente consiga verificar se ele está trabalhando com a roupa repetida ou não, entende? Então, assim, são processos extremamente simples? São extremamente simples. O fato dele começar a trocar mais uniforme, conseguir fazer a empresa, né? Por mais que você olhe e faça, nossa, mas é só um carrinho de pipoca. Não, quando você olha para um negócio, ele não é pequeno nem é grande, entende? É aquele famoso carrinho de pipoca que ele consegue contratar um funcionário, colocar lá, ensinar aquele funcionário como que ele faz aquela pipoca, ensinar toda a cultura e como que ele faz. A pipoca vai sair com o mesmo sabor e vai conseguir atingir a mesma quantidade de cliente, certo? Tá fazendo sentido aí, gente? Vocês estão conseguindo entender? A Sibeli está colocando aqui que ele começou a usar álcool gel, né, para as pessoas, tanto para as pessoas como para ele. E quando a gente fala de álcool gel, gente, ele já faz isso há um tempão, não é por causa da pandemia, tá? Ele já fazia isso há um bom tempo. Então, assim, são coisas de inovação que às vezes você para olhar e fala, gente, eu nunca comprei uma pipoca que o cara conseguisse me dar um álcool gel para mim poder lavar a mão antes de comer a pipoca. São coisas extremamente simples, mas que se você fizer na sua empresa, se você fizer aí com o que você faz, o desenvolvimento vai ser muito maior, vai ser muito, mas muito maior, né? Entende? É coisa simples. Muitas vezes eu brinco assim que complicar, a gente quer complicar as coisas, né? Entende? Alguém me lembrou aqui, ó, bala de hortelã, né? Que ele dava uma balinha de hortelã também, né? Legal, gente, vocês não tem nada, hein? Alguém de vocês é parente? Pipoqueiro lá, quando vê vocês é parente do pipoqueiro, eu tô falando dele. Legal, muito bem. Vamos lá. Gente, vocês têm vontade de fazer isso na empresa de vocês? Coloca para mim no chat. Isso é importante para vocês? Você consegue, vamos dizer
assim, hoje, se você olhar para você e falar assim, ó, eu consigo deixar vamos dizer assim, o ciúme da empresa para conseguir fazer alguma coisa, para poder tanto automatizar essa empresa, para mim poder me colocar numa cadeira de empreendedor. Isso é importante para vocês? Vocês têm vontade, gente, de fazer isso com a empresa de vocês? Deixar a empresa de vocês em constante crescimento, mesmo sem depender de vocês? Coloca para mim no chat aí. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Legal, gente, muito bom. É quase que um alívio, né? A gente saber que tem como fazer isso, tem uma possibilidade, né? Gente, então, vocês conseguiram entender bem, né? Vários desses passos, de como isso acontece, de como que isso é feito, né? Gente, no dia 14 agora, dia 14 de setembro, numa segunda-feira, às 19h30, eu vou começar mais uma turma do Impulsion Way. O que é o Impulsion Way? A gente traduzindo isso, vamos dizer assim, para o nosso mineirês aqui, para a galera que é do interior de São Paulo, a gente vai falar o seguinte, que é impulsionar um caminho. O que é impulsionar um caminho? A gente pegar a empresa e conseguir fazer a aplicação de cada um desses detalhes. É um programa de mentoria que a gente vai passar por 15 aulas para que você consiga aplicar cada detalhe de como as coisas acontecem na sua empresa. Então, a gente vai passar aí pela cultura empresarial, a gente vai passar pela configuração empreendedora, a gente vai passar por modelo de negócio. Eu ensino para as pessoas algumas ferramentas de criatividade, algumas ferramentas de inovação, a ponto de você transformar a sua empresa num relógio suíço, né? Conseguir fazer as coisas girar no automático. Porque a gente vai criar alguns sistemas, a gente vai criar fator que top para a sua empresa. A gente vai conseguir fazer e registrar algumas estratégias de marketing para vocês, tá? Estratégia de venda, tá? Para que você entenda como usar isso na sua empresa, para que você entenda como fazer isso na sua empresa e você registre isso. Por quê? Porque amanhã, se você contratar um funcionário, contratar uma pessoa para te ajudar, você vai conseguir treinar essa pessoa em questão de horas e não questão de dias, questão de meses. Você vai conseguir fazer um sistema de automação, um sistema de verificação na sua empresa. Nessa mentoria, gente, eu ajudo as pessoas a construir, né, o sistema de gamificação que é esses jogos aí na sua empresa. Porque muitas vezes eu falo isso para as pessoas saem querendo criar todos os joguinhos possíveis. E, gente, parece estranho, mas tem joguinho que sai que fica muito legal e tem joguinho que fica muito ridículo. Então, dentro da mentoria, a gente vai compartilhar muitas vezes essa gamificação para que a gente entenda como cliente se aquilo engajaria a gente com a empresa ou não. A gente vai ter um momento aí que eu vou ensinar alguns comportamentos de liderança afetiva. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas tem como aprender isso? Tem. Por quê? Tem gente que não consegue falar não, né? A pessoa que não consegue falar não é muito difícil ela ser líder, é muito difícil ela liderar, é muito difícil ela falar assim para o funcionário dela, falar assim, cara, agora é o seguinte, eu já criei a estratégia, já montei o passo a passo, agora você vai lá e faz. Aí ele chega para você, nossa, mas não tem outro para fazer. Aí a pessoa que não consegue falar não, ela fala, nossa, eu mesmo faço, entendeu? Pode deixar que eu mesmo faço, entende? Então são comportamentos, desbloqueio de liderança para que isso aconteça com você. O último ponto, gente, dentro da mentoria, é que eu vou ajudar vocês a construir uma reinauguração interna, onde tudo isso que a gente estudou durante 15 semanas, vocês apliquem dentro da empresa de vocês e na reinauguração interna vocês façam as mudanças, né? Por exemplo, quando eu falo aqui, gente, de transformar a empresa em relógio suíço, a gente constrói muitas vezes documentos para a empresa, né? Gente, quem de vocês aí, que na empresa de vocês tem câmeras? Coloca para mim, se na empresa de algum de vocês aí, a empresa de vocês tem câmeras. Ou se vocês já trabalharam em algum lugar que, que tem câmeras, que vocês eram filmados ou filmadas. Alguém respondeu que eu não consegui ler. Ah, a Sibeli já trabalhou em um lugar que tem câmera. Tá? Trabalha até hoje. Quando a gente vai falar, a gente como empresa, a gente vive num país, eu não sei falar para vocês se felizmente ou infelizmente, mas a gente é desfavorecido em várias áreas, inclusive em leis, por ser empreendedor.
né? A Tereza é advogada, ela vai conseguir entender muito bem isso, né? Eu lembro que teve uma pessoa que eu atendi, gente, que ela foi processada porque na empresa dela tinha câmeras que filmavam os funcionários. Um desses funcionários saiu da empresa e criou uma ação contra eles aí, e ela perdeu R$ 30.000 por causa dessa questão. E isso poderia ter sido evitado com um documento, com uma folha de sulfite, que é um documento que a gente faz dentro do processo aí de transformar a empresa no relógio suíço, que é mostrar para as pessoas que tem uma cultura empresarial, tem algo ali que você pede a permissão da pessoa. Então a pessoa vai assinar um documento com você de que ela pode ser filmada, de que você tem direito sobre aquelas imagens por questão trabalhista, tá? Então, tem muitas coisas que acontecem muitas vezes dentro da sua empresa que você não se atenta e que se algo, vamos dizer assim, acontecer, pode te dar alguns prejuízos que talvez não teriam certas necessidades. Então, dentro de todo o nosso processo, a gente vai passar por cada um desses passos. E na reinauguração interna, os seus funcionários, as pessoas que estão junto com você, ou as pessoas que você quer contratar, ou se você não tem funcionário, você já vai ter uma estrutura para que quando você tenha funcionário, você vai saber como fazer as coisas acontecer com os seus funcionários. A gente vai fazer isso na reinauguração interna, a ponto de você colocar todas as suas estratégias em prática nesse dia. Eu não sei se algumas pessoas aqui já estudaram algo sobre marketing digital, mas na reinauguração interna é algo que eu ensino baseado no lançamento, né? Que é uma área dentro do marketing digital que eles fazem isso para infoproduto, para vender curso online, para poder vender e-book. Eu fiz uma adaptação aqui para que você consiga fazer um lançamento na reinauguração interna para que você venda o seu serviço, para que você venda o seu produto físico. Isso usando o marketing mínimo viável, usando as estratégias de marketing, usando os fator top e as suas estratégias de venda. Né? É isso que a gente vai fazer